A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Tem alguns dias que eu estou meditando no tema que nós vamos falar hoje, que é sobre os aspectos da armadura de Deus. E Deus tem falado muito comigo, irmãos, e eu queria compartilhar com vocês hoje essa meditação. Nós vamos usar alguns textos aqui para falar sobre isso, e Deus vai falar tremendamente com você. Nós vemos que Paulo ele está usando aqui em Efésios 6, 10 até o 18 para falar da armadura de Deus. Nós sabemos que a armadura que ele está falando aqui é uma armadura espiritual, e o inimigo que nós temos que combater também é espiritual. Nós todos os dias temos que lutar contra o inimigo, contra a potestade dos ares, e nós não iremos vencer esse inimigo com armas humanas, com poderio humano, mas sim pelo poder de Deus, pelas armas de Deus. Então por isso que Paulo aqui está abordando esse tema da armadura, para que nós possamos vencer, toda a cilada do diabo. Mas essa armadura, irmãos, ela está totalmente ligada com o Espírito Santo. Quem nos dá poder para vencer o mal? É o Espírito de Deus. Nós de nós mesmos não temos força. E o Espírito Santo, ele tem características, ele tem fruto, ele tem um poder cétuplo. E nós vamos entender que agora como é essa plenitude do Espírito em nós, como é essa armadura de Deus em nós, como ela é vestida em nós. A palavra de Deus fala que nós somos selados pelo Espírito de Deus, e Ele escreve as leis do Senhor no nosso coração, na nossa mente. Ele imprime. Hoje a lei do Senhor não está mais em tábuas de pedra, mas está sendo escrita no nosso coração. E o inimigo, ele ataca a gente justamente por aí, porque com a armadura de Deus, inclusive, nós temos força para vencer o pecado. Porque o inimigo, ele nos ataca como? Pelo pecado. Ele nos tenta, nos seduz para que nós possamos cair no pecado, e aí nós vamos falhar com Deus, vamos afastar de Deus por conta do pecado, e com isso ele consegue, de certa forma, nos enfraquecer. Por mais que você peça perdão, quando você peca, você sente o peso em você. Quando você tem o Espírito Santo, quando você peca, você se entristece, porque o Espírito Santo de Deus, ele não compactua com o pecado. E aí ele se entristece, e nós sentimos a tristeza do Espírito Santo, e aí você sente aquele peso. E quando você não está fortalecido no Senhor, às vezes uma queda, você tem dificuldade de levantar, e tem gente que infelizmente até não consegue levantar. Sabe, irmãos, o inimigo, nós temos que ter em mente que ele ataca sempre para acertar. Foi assim lá no início com Eva e Adão, e ele sempre faz assim, porque ele não está de brincadeira, sabe? Então vamos pegar aqui e ler o contexto em Efésios 6, 10 e 18, e nós vamos comentando. Então vamos lá, ó. Eu trouxe aqui pro Word já o texto para ficar mais fácil para nós, tá bom? Ó, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabalável ou inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz,
sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você vê aqui que Paulo, ele já liga diretamente. Você precisa se vestir da armadura de Deus para que você possa vencer o inimigo, possa vencer as potestades dos ares. E aí ele vai colocando aqui, né? Para você pregar o evangelho, por exemplo, você tem que estar com a armadura. Você conseguir se defender dos ataques do inimigo, você tem que estar com a armadura. Sabe, irmãos? Então, essa armadura, ela vai te proteger e vai te dar força, como se fosse um soldado, sabe, preparado para a guerra. E nós estamos literalmente numa guerra espiritual. O inimigo, ele quer nos vencer a todo custo, sabe? Mas pela força do Espírito Santo, que é a força que o Espírito Santo nos concede, com essa armadura nós conseguiremos vencer o inimigo. Então, irmãos, vamos entender agora como é formada essa armadura. Eu tive esse entendimento. Como ela é formada? Então nós vamos primeiro para Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Olha só. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Sabe, irmãos, aqui está falando de Jesus, né? Jesus é o rebento, né? Ele é aquele que brota, né, da raiz de Jessé. E o Espírito do Senhor está sobre ele. É o poder sépulcro do Espírito, sabe? É as 7 manifestações do Espírito. Agora, tudo que acontece com Jesus acontece conosco. Tenha sempre isso em mente, principalmente nesse estudo aqui, para você compreender. Porque Jesus, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então tudo que aconteceu com Jesus, tanto espiritualmente, ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Ele sofreu na cruz, nós também vamos padecer perseguição. Quando chegar na grande tribulação, nós vamos ser mais perseguidos ainda, mortos. Outros vão ser levados para o deserto para ser provados por Deus lá e ser livre da tribulação. Mas no geral o corpo de Cristo vai sofrer perseguição, vai ser provado, como Cristo também foi provado 40 dias no deserto. Sabe? Então tudo que acontece com Cristo acontece conosco. Então esse poder sépulcro do Espírito de Deus estava sobre Cristo. Aqui Isaías já profetizava isso. E esse Espírito tem que estar em nós. Para compor a armadura de Deus, você tem que ter esse poder sépulcro do Espírito em você. Tem que ter essas manifestações do Espírito dentro de você. Você tem que ser sábio, tem que ter entendimento. Sabe, tem que ser forte, que é o Espírito de fortaleza. Você tem que ter essas características em você. Porque se o Espírito Santo está em você, ele está operando em você, você está se revestindo, se vestindo da armadura de Deus, essas manifestações elas têm que estar em você. Olha o que Jó fala. Jó 12, 12 e 13. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? É o que o mundo fala, né? Ouve o idoso, a pessoa mais velha, que ela vai te dar bons conselhos. Ela pode até te dar bons conselhos realmente concernente às coisas que ela viveu. Mas olha só o que ele fala. Não está com o idoso. Por quê? Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Olha só, você viu aqui que só aqui tem 4 manifestações do Espírito. É com Deus que está, porque é no Espírito Santo de Deus que está essas manifestações. É através dele que ela chega à nossa vida. Então essa é uma das manifestações do Espírito. São as 7 manifestações do Espírito. Agora olha só a título de exemplo, essas manifestações do Espírito, esse poder, esse poder sépulcro do Espírito, ele pode ser manifestado em porções. Eu vou ler um texto aqui, em Êxodo 28:3 para você ver. Falarás também a todos os homens hábeis,
a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Olha só, você viu que aqui Deus encheu aqueles homens de espírito de sabedoria, de uma só das manifestações. Depois, ó, Êxodo 31, 2, 3. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o ofício. Ou seja, aqui ele pegou 3 manifestações do Espírito. E assim vai em Deuteronômio 34:9, também tem mais um exemplo, e assim vai se seguindo pela palavra de Deus. Veja que os judeus, lá quando eles saíram do Egito, quando Deus casou com eles ali no monte Horebe, né? No monte Sinai, isso mesmo. No Monte Sinai, tá fugindo aqui, irmão, desculpa. Então, quando Deus casou com eles no Monte Sinai, Deus queria imprimir as leis no coração deles. No entanto, que Deus falou em voz audível para que eles crescem em Deus. Deus manifestou o poder dele ali naquele momento. E já tinha manifestado antes, derramando aquelas pragas no Egito, tirando eles de lá com mão poderosa, colocando uma nuvem para eles durante o dia, para aliviar o sol, colocando coluna de fogo para iluminar durante a noite, abrir o deserto. Ou seja, tinha visto muitas manifestações do poder de Deus. E Deus ali fala em voz audível. Eles ouviram Deus falando os mandamentos para eles, mas eles tiveram o que? Coração duro. Por isso que os mandamentos foram parar em uma tábua de pedra, para testemunhar o coração duro deles. Hoje não. Hoje o Espírito Santo ele ministra o nosso coração, porque o nosso coração ele é um coração de carne, é um coração que recebeu o Espírito de Deus. O nosso corpo recebeu o Espírito de Deus e ele tem que estar revestido da armadura de Deus. Então por isso que aqui no Velho Testamento o Espírito Santo ele era dado por porções, porque eles não receberam o Espírito Santo de Deus dentro dele, porque o coração deles era duro. 40 dias Moisés ficou lá em cima do monte, na lua de mel praticamente, eles já estavam traindo Deus, fazendo bezerro de ouro. Então o povo tinha um coração duro. Então aqui mostra que muitas vezes o Espírito de Deus ele é dado por porções. Algumas das características dele é dada, mas não por completo, na sua plenitude. Agora, o Espírito de Deus, irmãos, ele produz fruto. E esse fruto tem 9 características. Vamos ler aqui, ó, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora aqui nós já vamos começar a analisar mais profundamente o nosso relacionamento com Deus. Como está sendo a nossa vida? Porque olha só, você vê, Paulo fala que nós temos que nos vestir da armadura de Deus. E nós vimos que essa armadura está ligada com o Espírito Santo, porque é Ele que nos dá esse poder para lutar no mundo espiritual. E o Espírito Santo ele tem o poder certo, porque ele tem que estar em nós. E tem agora o fruto do Espírito que também tem que estar em nós, ele tem que estar evidente em nossa vida. E esse fruto é o que? Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, sabe, mansidão, domínio próprio. É extremamente importante, que aí você consegue dominar o pecado, consegue dominar a sua carne. Então, esse Espírito produz em nós o fruto. E esse fruto, essas características têm que estar evidentes em nossa vida, irmãos. Nós temos que procurar todo dia, sempre que a gente meditar na palavra do Senhor, sempre que nós estivermos fazendo atividade, sabe, no dia a dia, confrontando a nossa vida com isso aqui, ó. Como está o fruto do Espírito em nós, como estão as características, como nós estamos vivendo com relação a Ele, sabe, meus irmãos? E esse fruto tá ligado, irmãos, com o Sermão do Monte. Por quê?